Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. De imediato já te convido a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. É bem simples, basta você passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima aí da opção inscreva-se, e logo na sequência clicar em se inscrever no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado, principalmente existente dentro do canal. Para receber as recomendações que eu envio todos os pregões de compra e venda, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir esses procedimentos. O processo é simples e você vai poder testar gratuitamente esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Seguindo aqui para a nossa análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Gol 4, Detex 3, CESP 6, TIM P3, MGLU 3 e CVCB 3. Começando pelo Ibovespa, alta de 0,74%. Começou o dia, perdeu a mínima do pregão anterior, ficou ali para fazer a correção aqui mais no tempo, mas resolveu fechar acima de tudo, finalmente fechou acima dessa máxima aqui, e não só dessa máxima, também dessa máxima aqui anterior. Então o Ibov segue apontando para cima para onde? Para os 100 mil pontos. Por enquanto, a gente pode pegar aqui e ver que o Ibovespa basicamente está a aproximadamente aqui em torno de 1,4, 1,5% dos 100 mil pontos. Ou seja, mais duas vezes o percentual de alta do pregão de hoje, atingiremos no decorrer dessa semana os 100 mil pontos no índice Bovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, para gerar algum sinal de mudança de tendência, o Ibov teria que vir para baixo aqui desta região ali por volta dos 95 mil a 94.783. Enquanto isso não acontecer, ainda fica dentro de um contexto de alta de curto prazo, bem como médio prazo e também longo prazo. Futuros, mini índice no dia de hoje, gráfico de 60 minutos, abriu forte para baixo, não deu sequência, já veio, voltou para cima da média, voltou para cima dessa região, ficou mais interessante para trabalhar na ponta compradora. Depois de todo esse movimento de subida, vai fazendo aqui um processo um pouco mais lateral, considerando já esse candle como a máxima do dia. Mas o fato é que enquanto gerar topo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, fica mais para buscar a operação de compra, isto é, enquanto não gerar topo descendente, enquanto não gerar topo, perda de mínima do que no anterior no gráfico de 60 minutos ou mesmo no gráfico de 30 minutos. Então, enquanto isso não acontecer, segue mais para a ponta compradora, principalmente se os fundos no gráfico de 10 minutos já ocorrerem acima deste nível aqui, que é uma região de 98.495 pontos a 98.495 pontos a 98.470. Então, acima dessa região, mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para buscar a operação de venda, o ideal é que esticasse um pouco mais aqui para cima esse movimento de subida, se afastasse mais dessa região aqui que tende a funcionar agora como suporte, para buscar a venda depois que gerar alguma sinalização de topo no G60 ou no gráfico de 30 minutos. Após o sinal de topo, de um primeiro sinal de movimento para baixo, que seria a perda da mínima do que no anterior, traria a possibilidade de trabalhar um pouco mais buscando venda de day trade através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje, um dia aqui de alta, leve alta, 0,27%. Testou aqui a região de resistência, começando aqui na faixa dos 3.600, deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, começando aqui na faixa dos 3.690,5 e o ponto um pouco mais relevante vai ficando ali para a faixa dos 3.700 a 3.703. A máxima do dia 3.693, ou seja, só bateu aqui nesse patamar mais forte aqui em termos de fechamento do fundo anterior ali no dólar e perdeu força no decorrer do dia. Dólar dentro de um movimento de subida, de correção dessa forte queda, até que prove o contrário, segue dentro de um processo de correção no tempo ou mesmo no preço, ou seja, uma correção que pode ser um movimento de alta ou uma correção através de um movimento lateral, que seria a correção no tempo. No gráfico de 60 minutos, tivemos aqui uma lateralização grande nas últimas horas. Então, para o próximo pregão, abriu caindo, veio aqui para baixo dessa região e passou a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos abaixo dessa região
que passaria a funcionar como resistência, um patamar de 665,5 a 669,5, é 3,600 só citando o final. Essa parte aqui, essa região, funcionaria como um patamar para resistência para buscar essa venda de topo descendente ou até mesmo de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Suporte mais próximo após essa região vai ficar na faixa dos 3,655, abaixo disso ali 3,651 a 3,649 e depois por último lá em 3,643,50. São os suportes mais próximos para o dólar. Para gerar oportunidade de compra, basicamente é o seguinte, a gente tem isso aqui, ó, dólar preso aqui como suporte e aqui como resistência. Então abriu aqui para cima dessa região, a região ali na casa de 3,677, 3,677,50, abriu aqui para cima, proporcionou fundo no G10 ou no G5, gráfico de 10 minutos, o gráfico de 5 minutos. No gráfico, proporcionou fundo ascendente nessas periodicidades que eu acabei de citar, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade. Resistência imediata, logo após esses 3,677, em 3,688,50 e o ponto mais alto aqui em 3,693,50. Depois vamos para as ações. PTR4 no dia de hoje, alta de 0,89% e conseguindo fechar acima de tudo aqui. Vamos ver se agora consolida aí um movimento para cima. Tanto que recomendei uma compra no papel no gráfico de 60 minutos. Aqui, quando após fechar esse candle forte no gráfico aqui de 60 minutos que está aparecendo, após fechar esse forte candle de alta, recomendei uma compra e tentando pegar o que? A continuidade do movimento de subida. Inclusive no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim, essa expectativa em cima da Petro nessa recomendação. Stop ficando aqui para baixo dessa região aí dos R$ 25,77, passando aqui os dados dessa entrada na Petro. 26,05 ponto de entrada, fechou em 26,03, então está no ponto ainda de entrada. 25,76 ponto de stop, 1,11% esse stop, alocando 25% do capital total e buscando um objetivo inicialmente em 26,49. Depois disso, vamos falar de Vale 3, que no dia de hoje caiu 3,39%. Enfim, a Vale perdeu ali a questão das mínimas ascendentes, gerou uma sinalização de topo, está dentro de um movimento de baixa a favor da pancada para baixo, enfim, segue sendo um ativo mais arriscado para se buscar a operação na ponta compradora, porque o cenário gráfico não está apoiando isso neste momento, pelo menos o cenário de curto prazo, quando eu falo ponta compradora, é pensando em compras aí de swing trade. Então tá difícil fazer esse tipo de entrada. Se fosse para arriscar, arriscaria mais para venda dentro do que foi falado na última vídeo análise. No gráfico aqui intraday, gráfico de 60 minutos, a gente eu comentei hoje na abertura do pregão, ou seja, na primeira hora de pregão, quando estava gerando esse candle, que se proporcionasse topo descendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos, teria gerado oportunidade de venda e foi uma belíssima venda na Vale 3. E da mesma forma aqui, para se buscar a operação de compra, ideal vale acima ali dos R$ 45, acima da média móvel de 13 períodos, passando a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desse patamar. Para venda, fica interessante se voltar aqui a gerar alguma sinalização para baixo, no gráfico de 30 ou de 60 minutos, de topo, para se trabalhar mais na ponta vendedora de day trade na Vale 3, dentro do que como a volatilidade está mais alta nesse momento, favorecendo um pouco mais a operação de day trade na Vale. Gol 4, pregão forte para cima, alta de 8,27%. Nem precisa dizer que bateu no objetivo da nossa compra, né, que tinha sido executada aqui nesse ponto. Buscavam ali um objetivo bem em cima dos topos anteriores. Mais do que bateu, ultrapassou bem o objetivo dessa operação. E o lado bom é porque também houve a entrada desse ativo. Eu coloquei esse ativo na carteira, na abertura desse pregão, na carteira exponencial, na carteira semanal, que é atualizada no início de cada semana, foi atualizada hoje e colocado aqui para todos dentro do canal DV Invest no Telegram. Lembre-se, basta clicar no izinho que está aqui aparecendo para que você possa solicitar receber essas recomendações aí no seu celular. Não só recomendações, né? Informações relevantes e as carteiras, carteira mensal e carteira semanal, que eu divulgo exclusivamente dentro do canal DV Invest no Telegram. Então, ativo ficou dentro da carteira e começou bem a semana, né? Com alta ali de 8,27% nessa carteira exponencial. Mas a recomendação de compra para swing trade, que trabalha com stop, com objetivo, ela foi finalizada no pregão de hoje com um ganho de 5,99%, praticamente 6%,
Isso representou um crescimento de 0,9% do capital total nessa operação da Gol 4. Depois desse forte candle de alta, em termos de novas entradas de compra ali de swing trade, o ideal seria chamado pullback, um retorno do preço para cima dessa região de resistência que foi superada na faixa dos 26,13 até os 25,63. Nessa faixa de preço, caso venha a ter algum tipo de retorno, dependendo do retorno, seja no gráfico diário ou no dia de 60 minutos, volta aí para pensar em compra na Gol 4. Enquanto isso, espero que ela suba mais na questão da carteira lá semanal, e ver se ela gera um percentual interessante para a carteira. DTEX 3, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente no preço que ela se encontra, passando aqui os dados dessa entrada da DTEX, 12,68, stop em R$ 12,41, objetivo na faixa dos 13,22, com um risco que é o tamanho do stop de 2,13%, alocando 14% do capital total nesta operação. Qual a expectativa desse papel? Lembrando, qual o cenário gráfico da DTEX? Aqui é o gráfico mensal, é um cenário gráfico olhando o gráfico anual do ativo, voltando à questão do ajuste. Esse ativo superou a máxima histórica, então ou seja, uma máxima histórica que vem lá de 2007. Então é uma sinalização relevante. Se a gente olhar para o gráfico mensal, tem aqui toda uma tendência de alta, um movimento de subida. Gráfico semanal está aqui dentro de uma sinalização um pouco mais negativa, mas ainda dentro de um movimento forte para cima que pode trazer a retomada de alta. Enfim, dentro desse contexto um pouco mais positivo de prazo maior, optei por buscar novamente uma compra nesse papel, visto que ela não sustentou aqui para baixo, voltou a fechar acima da média, só com a sombra superior, e esse candle ficou um candle um pouco mais cheio. Optei por entrada mais no fechamento do pregão de hoje, tentando pegar o quê? Uma retomada aqui do movimento de subida para um possível teste ali na faixa dos R$13. Se bater lá nessa região dos R$13, já dá para se trabalhar com stop mais curto ou stop já reposicionado por 0 a 0. E aí, tentando pegar logicamente uma melhor relação risco-ganho acima dessa região de resistência aqui principal de R$13,05. Vamos então para a CESP6. Recomendei compra nesse ativo no pregão de hoje, mas não executou. A recomendação é se superasse a máxima dessa primeira hora de pregão. Gerou um candle forte para cima, se superasse aumentaria a probabilidade de subida. Não queria subir, aumentaria a probabilidade de subida, mas ela fez isso aqui para baixo. Cancelamento da entrada, mas continuo de olho nesse papel aqui no gráfico até de menor periodicidade, no gráfico de 60 minutos ou até mesmo no gráfico diário. O que ela conseguiu romper depois de uma dificuldade, mas aí gerou força no final para romper essa região, dependendo se ela gerar fundo nessa região aqui de antiga resistência, agora funcionando, podendo funcionar como suporte, nesse momento funcionando na faixa dos 22,43, me chama a atenção para abrir uma entrada aí na ponta compradora de CESP6. TIM P3, seguimos na ponta compradora. Hoje ela foi lá na primeira hora de pregão, fechou mal, foi entrada, lembrando, pelo gráfico de 60 minutos, um pivô de alta no dia 60, ela fechou mal aqui, devolvendo esse forte candle de baixo. Reposicionei o stop na segunda hora de pregão para baixo da mínima dessa primeira hora de pregão, porque para mim, depois desse forte candle de baixo, perdesse essa mínima, aumentaria a probabilidade de poder ter um movimento para baixo. E aí eu reposicionei o stop para R$12,33. Ela bateu na trave, mas não acionou a nossa saída. Seguimos comprado nessa ação, fechou com alta de 0,24%. Espero que ela consiga fazer isso e romper esse topo aqui anterior. Enfim, stop agora em R$12,33 da nossa compra em aberto da TIM P3. MGLU3 fechou um candle aqui que se assemelha a um martelo, um padrão de reversão dos candles, um movimento forte de subida, correção aqui mais fraca, se sustentando ali em cima da média, sinalização aqui para cima. Por exemplo, superação da máxima pregão de hoje, 178,15, seria uma das possibilidades de abrir uma nova compra na MGLU3, tentando pegar um próximo movimento de subida, tentando pegar um movimento que vai lá buscar novamente uma região próxima dos R$186. Depois vamos falar aqui de CVCB3, também ativo que me chama a atenção no decorrer dessa semana, continua inclusive na nossa carteira semanal. Esse retorno do preço aqui me chama a atenção para planejar alguma compra nesse papel, seja pelo gráfico diário ou do gráfico de 60 minutos. Retorno do preço, suporte imediato na faixa dos R$60 número redondo, arredondando R$60 número redondo não, R$63,50 a R$63,36. Primeiro ponto. Aí depois o mais relevante seria mais abaixo, uma região mais testada, ali na casa de R$61,74. Enfim, dependendo do retorno do preço,
pode trazer nova oportunidade de compra a CVCB3 no decorrer dessa semana. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.